Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos esperar mais uns minutinhos aqui para o pessoal se conectar. Boa noite, acho que a gente já pode começar. É minha primeira live, então tô super ansiosa, tô super nervosa. E vamos começar então falando sobre saúde mental. Vamos falar sobre por que o nome Setembro Amarelo o ano todo, né? Um projeto que começou assim no meu coração já faz alguns anos. Tão especial, tão incrível falar sobre a reforma psiquiátrica que veio tão de repente, assim, por que nesse mês de setembro e por que nesse ano 2021 eu decidi colocar em prática. E Setembro Amarelo, na verdade, é o mês da visibilidade de prevenção ao suicídio. E eu acho que é tão importante quanto o Outubro Rosa, o Novembro Azul. E a gente precisa falar de prevenção ao suicídio não somente em setembro, mas sim em todos os meses do ano, né? E tem muito tabu quando a gente fala sobre suicídio, né? Eu tenho uma pessoa que virou para mim e falou, mas vamos mudar essa palavrinha suicídio? Eu acredito que ela é muito forte, choca as pessoas, mas a intenção é realmente isso. Quando se fala de suicídio, a gente precisa chocar, porque a gente tem que tirar essa palavra dali de dentro, que é tão intrínseco e que as pessoas têm medo de falar. Nossa, mas suicídio mexe ali dentro com a gente, né? Se a gente falar, às vezes gera algum gatilho na pessoa, às vezes gera alguma coisinha ali dentro que vai mexer com ela. Será que vai despertar algum medo? Será que gera uma psicofobia em alguém? Então, não é medo da gente falar, a gente realmente precisa falar para curar. É por isso que eu tenho como lema também do Setembro Amarelo o ano todo, falar para curar, porque depressão não é frescura. E por que gerou isso em mim, essa vontade desse projeto? Não começou, a vontade de falar sobre isso não começou em setembro desse ano, já começou lá em 2016. O meu caso com depressão, na verdade, ele já é bem antigo. Eu trato com psiquiatra, psicólogo, na verdade, já tenho 9 anos. Começou eu procurando psicólogo por causa de uma indicação de uma nutricionista para falar com uma psicóloga sobre Pense Magro. Não sei se alguém já ouviu falar aqui, mas obviamente eu nunca fiz esse trabalho chamado Pense Magro. Eu cheguei na psicóloga e a gente descobriu algumas outras coisas que precisavam ser tratadas, principalmente uma codependência que eu vivia de um relacionamento na época. Um relacionamento muito abusivo, um relacionamento extremamente tóxico e que eu tinha uma codependência. Era um relacionamento que havia abuso de substâncias das duas partes, mas principalmente dele, onde eu acabei me envolvendo, foi extremamente grave e eu acabei permitindo que isso acontecesse porque na minha cabeça, naquela época, há 9 anos, eu pensava, se eu usar, porque ele não tinha bom relacionamento com a família, mas se eu usar, ele vai se preocupar comigo, porque afinal eu sou namorada dele.
E isso foi gerando, então, uma codependência da minha parte, porque eu tinha síndrome de salvadora. E foi bem conflitante com a minha família, foi caótico, total. Então, a gente começou a tratar uma depressão, além da codependência. Mas, Gabi, a terapia, na verdade, fez você dar um pé na bunda dele. Não, eu levei o pé na bunda, obviamente. E aí, a depressão veio mais forte. Isso foi muito, muito, muito doloroso na época. Além dessa depressão que a gente tratou, em seguida a gente descobriu o câncer do meu pai. Naquela época, para mim, estava tudo muito, muito dolorido. Com o câncer, a gente começou a tratar essa depressão, eu comecei o tratamento psiquiátrico, um tratamento medicamentoso e era somente depressão. E as coisas foram piorando psicologicamente falando, porque cada pessoa lida de uma forma com as coisas. E quando a gente ouviu, eu, Gabi, ouvi falar do câncer, automaticamente aquilo que não havia dentro da minha família, a gente não tinha casos de câncer próximo, eu automaticamente, na hora, acabei matando meu pai, porque não sei lidar com isso, a gente descobriu um câncer com metástase, o que é, desconheço, é estranho, é novo, o meu pai saudável, como assim? Então, aquilo foi muito assustador e eu não soube lidar e todo mundo fazendo oração e aquele desespero, na verdade, interno, foi gerando um luto muito grande já antecipado. E foi a coisa mais assustadora, na verdade, que eu passei. Foi onde eu realmente me afundei na depressão. Eu comecei a pensar muitas coisas ruins, o que aconteceria comigo depois. E eu não tinha esse pensamento no depois, não conseguia. Eu comecei a perder as esperanças de tudo. Não tinha nada mais para mim se eu perdesse o meu pai naquela época. Não tinha. Então, foi ali que, conversando com a minha psicóloga e psiquiatra na época, a gente começou a conversar sobre transtorno borderline. Acredito que muitos de vocês não tenham ouvido sobre esse transtorno borderline. Na época eu não fazia ideia do que era também. É um transtorno onde a pessoa não nasce com ele. Ele se desenvolve através de traumas, pessoas, na verdade, que passam por abusos, ou até mesmo algumas pessoas simplesmente desenvolvem do nada. No meu caso, veio através desse relacionamento, em seguida aconteceu esse trauma muito grande com o câncer do meu pai, e aí foi um choque, um despertar no meu cérebro, onde virou essa chavinha e simplesmente ele foi se desenvolvendo. Então, é o medo do abandono. Esse medo do abandono, ele gera oscilações de humor, então ele é facilmente confundido com outros tipos de transtorno, inclusive. Então é muito difícil um psicólogo, um psiquiatra identificar ele logo de cara exatamente por causa disso, porque ele é confundido com outros tipos de transtorno. Então, não foi fácil chegar nesse tipo de diagnóstico. Até hoje, ainda é se conversado se de fato é um transtorno borderline, mesmo depois de anos. Mas, enfim. Então, começamos a conversar sobre ou não é um transtorno borderline, porque ele gera um medo do abandono, há oscilações de humor. Além da oscilação de humor, há um tipo de rejeição, um medo de tipo de rejeição, onde não há essa... quando você é rejeitada, você não tem aceitação nenhuma na rejeição. Até hoje, eu depois de um bom tempo de ser diagnosticada, eu ainda às vezes paro e penso e falo, caramba, é meio complicado explicar, porque eu ainda tenho, eu mesma paro e vejo sobre mim um olhar de isso é ou não é do transtorno, será que é frescura, será que não é? Porque
é complicado às vezes você explicar sobre. A gente vai ter uma live com o maravilhoso Dr. Rodrigo Borg, psiquiatra, que vai explicar muito mais sobre o transtorno inclusive. E além de ter esse medo do abandono, da rejeição, oscilações de humor, vem uma raiva incontrolável, enfim. Com o passar do tempo, meu pai foi se tratando, 1 ano e meio, ele acabou falecendo, as coisas internamente me desabaram, porque naquele momento a minha vontade era de ter ido junto com ele. Pra mim ali, eu estava vivendo um relacionamento extremamente conturbado, onde havia traições, mas eu não conseguia sair daquilo e havia abuso dos dois lados. Há de se entender também que a pessoa abusiva nem sempre num relacionamento é o homem. Também pode se acontecer de ser a mulher. E no caso de uma pessoa que tem transtorno psicológico, seja ele bipolaridade, seja borderline, seja psicopatia, enfim, qualquer tipo de transtorno de personalidade, é muito mais fácil você ser a abusadora ou o abusivo do relacionamento, porque você passa por oscilações de humor, você passa por crises depressivas e você acaba não percebendo, porque às vezes você tá naquela crise que você acaba não percebendo, onde você tá se vitimizando. No meu caso, muitas vezes acontecia e acontece isso, onde você se vitimiza, onde você às vezes precisa de ajuda, mas você não sabe pedir ajuda, onde às vezes a pessoa quer terminar o relacionamento com você. No caso do borderline, isso é muito difícil, a pessoa precisa terminar o relacionamento com você porque ela simplesmente não quer mais, mas você não aceita o término do relacionamento. Então, você simplesmente acaba sendo abusadora para aquele relacionamento continuar. Enfim, e aquilo foi piorando com o falecimento do meu pai, porque estava num relacionamento péssimo, o falecimento do meu pai, e alguns meses depois foi uma demissão, e passou um tempo, minha mãe começou um relacionamento onde eu não aceitei, porque o tempo de luto para cada um é muito diferente, e o meu tempo de luto ainda estava acontecendo, e naquela época eu não tinha uma boa comunicação familiar. Gente, eu nem perguntei, mas vocês estão me ouvindo bem? Só dá um sinalzinho aqui para eu saber, por favor, porque eu tô falando e eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Estão me ouvindo bem? Alguém consegue me responder? Sim? Obrigada, Ana. Que bom. Então, vamos continuar. E a gente não tinha um bom relacionamento, eu e minha mãe naquela época. E aí, o meu tempo de luto era muito diferente do que cada uma estava vivenciando em casa. E não que ela não tinha o dela, não é isso. Cada um tem o seu tempo de luto. E o meu era muito diferente, até por estar vivenciando essa crise depressiva. Então, eu acabei ficando muito pior do que já estava e achei que sair de Americana, eu fugindo daqui ia ser a melhor opção, tirar um tempo sabático. Foi o que eu decidi fazer, então, vou tirar um tempo sabático. Ai, doce ilusão, né? Achar que fugir da cidade seria a melhor escolha. Fugir, na verdade, de estado, né? Eu optei por ser recepcionada pela minha segunda família, um casal de amigos que mora em Pernambuco, mas eu não me atentei que os meus pensamentos iriam comigo, que a depressão iria comigo também. E a depressão foi junto comigo, o transtorno borderline foi junto comigo. Todas as medicações que eu tomava foram junto comigo. Eu comprei medicação para 6 meses e foram todas comigo. E eu comprei passagem só de ida e por mais que eu estivesse na casa dos meus amigos, que era de frente para a praia,
Eu não conseguia, não tinha a mínima vontade de sair da cama. Por mais que eu tinha todo o tempo do mundo para ficar numa rede, para passear pelo condomínio, para ir para o shopping, para aproveitar com eles o final de semana em Porto de Galinhas, para a gente poder ir para Paraíba, para João Pessoa, eu não tinha a mínima vontade. Por mais que eu estivesse perto da minha melhor amiga, a minha irmã, eu não tinha a menor vontade de aproveitar. E aquilo, depois de quase 2 meses, eu simplesmente perdi extremamente a vontade de viver. Eu perdi todas as esperanças, eu não tinha vontade de ter contato com a minha família, porque eu já estava longe mesmo, eu não tinha vontade de viver. E eu decidi simplesmente tomar a restante da medicação que me restava ali. Foi num ato pensado, achando que aquilo poderia simplesmente dar fim na minha vida, e eu tomei toda a medicação e eu achava que eu simplesmente ia acabar ali. Foi arrependimento em dose dupla, porque eu fiz na casa dos meus amigos com o filho deles ali e foi extremamente difícil saber isso depois, que foi na casa deles, da minha segunda família, com o filho deles, e de saber que a minha família poderia simplesmente me perder e que eles iriam passar por uma dor muito maior de já ter perdido meu pai. Então, os meus amigos informaram a minha mãe quando me viram desacordada. A minha mãe, que na minha cabeça passava que a minha mãe não me amava, que eu era simplesmente uma pessoa extremamente rejeitada e coisas desse tipo. Porque a depressão, ela traz esses tipos de pensamento sabotadores para sua cabeça. A depressão, ela tira qualquer esperança que você tem de vida. Ela tira a sua vontade de sair da cama, ela tira a sua vontade de fazer coisas pequenas, diárias, coisas que você gosta. Ela tira tudo de você, ela rouba a sua vontade total de viver. Ela tira a sua vontade de conversar com os seus melhores amigos, ela tira suas melhores coisas que você tem na vida, ela tira tudo, tudo. E a depressão é uma comorbidade de qualquer tipo de transtorno. Ela vem em crises. Então, por sorte, os meus amigos sempre estiveram comigo. E a minha mãe, mais do que depressa, comprou uma passagem para eu voltar. No dia seguinte, eu já estava em São Paulo. Minha mãe me buscou no aeroporto. No dia seguinte que eu estava em São Paulo, eu já estava passando pela psiquiatra, onde ela me deu uma carta de internação e eu fui internada num sanatório. Não tenho lembrança direito de quando eu cheguei até onde eu fui internada, de tão dopada que eu estava. Mas a minha internação, quando eu cheguei, que eu passei por um hospital psiquiátrico em Amparo, foi assustadora. Foi bem assustadora, porque era um leito com 5 pessoas e é extremamente idêntico ao que se vê em filmes. São pessoas, você não vai ver pessoas andando com camisas de força, não é isso. Mas quando eu acordei no dia seguinte, eu não conseguia usar o banheiro, porque todos os banheiros tinham fezes passadas na privada, e não era por falta de higiene do local, é porque aquilo tinha acabado de acontecer. O local, nos 44 dias que eu fiquei, era um local extremamente limpo, bem cuidado, com uma comida. Eu fiquei pelo SUS, fui encaminhada pelo CAPES da minha cidade, mas a comida muito bem gostosa, bem cuidada, servida, com acompanhamento nutricional. Nós fazíamos atividades diárias, mas era assustador ver que ali eu era uma pessoa extremamente sã. E aquilo foi dando choques de realidade em mim. E me fazia pensar, porque o que eu mais tinha ali era tempo para pensar. E me fazia pensar, por que que eu tô aqui? E eu comecei a ver, não foi um despertar para a vida ainda, porque eu
tive várias crises depois disso, eu ainda tenho crises. Cabe deixar claro aqui, eu dei uma entrevista para a rádio também no sábado e eu vou deixar muito claro que eu não sou profissional nenhuma da saúde, eu sou apenas uma paciente com vontades de falar sobre e levando o assunto sobre saúde mental à frente, tá? Então, eu cheguei ali com vontade de ser curada e cuidada. E o que eu mais fiz os meus 44 dias num sanatório foi cuidar de pessoas. E aquilo foi incrível para mim, porque eu vi que era necessário passar por reformas e eu descobri depois que o nome disso era reforma psiquiátrica, onde a terapia ocupacional, na verdade no SUS, abria-se 2 vezes na semana, mas no particular abria-se 5 dias, de segunda a sexta. E quando a gente abria, porque eu comecei por ser uma das mais sãs ali dentro, as enfermeiras começaram a falar, Gabi, vai abrindo mais cedo, Gabi, me ajuda a fazer o bolo aqui para ajudar o pessoal a ser mais rápido e tudo mais. Então, cada pessoa que chegava, que era trazida por ambulância, alguma coisa assim, eu via que ela estava com medo, então eu me aproximava. Posso fazer uma trança em você quando era mulher? Ou à noite, porque eram 2 alas, masculina e feminina, e às 18 horas a gente ficava trancada na ala feminina. Então, até dar o tempo de tomar o remédio da noite, eu tentava animar. E cada dia era uma diversão, então eu pegava a cadeira de roda, a gente fazia corrida de cadeira de roda. No dia seguinte eu pedi para minha mãe passar pela assistente social algumas maquiagens minhas, então eu maquiava as meninas. No outro dia pegava um creme hidratante, ficava fazendo massagem no pés das mais senhoras, e cada dia era alguma diversão para o tempo passar mais rápido, porque o tempo ali, na verdade, ele acaba nem existindo, porque o que mais tem, de fato, é tempo. E tempo muito ocioso. Então, você vê pessoas pegando bitucas de cigarro do chão, pessoas esquecidas pela família, pessoas extremamente aleatórias, aéreas, com esquizofrenia, e por aí vai. E não é porque são esquecidas também só pelo sistema de saúde, mas também pelos seus familiares, que não sabem lidar, que não sabem conversar, que não sabem interagir, que não tem nenhuma conversa dessa que a gente está tendo, que não sabem nem o que é um transtorno, que não sabem o que é uma conversa, sentar com um psiquiatra e falar, olha, o que o meu familiar tem? Não sabem. Então, a partir daí, eu fui vendo também a necessidade que a minha família precisava ter, porque a minha mãe não sabia o que eu tinha. A minha mãe não sabia o que era um transtorno borderline. A minha família, a maioria da minha família hoje não sabe o que é um transtorno borderline. E eu comecei a pensar que a minha mãe precisava ter essa abertura comigo, que talvez seja por isso que até aquele ano de 2016, a gente sempre brigou, a gente sempre teve uma batendo de frente com a outra. Mas eu ainda não tinha tanto entendimento e autoconhecimento para chegar a ter uma abertura dessa, porque eu tinha muito rancor e muito trauma dentro de mim para ser tratado. Então, eu saí da clínica e eu ainda continuei em tratamento. Esse ano de 2016 para mim foi muito difícil, muito complicado. Sempre continuei em tratamento. Em 2016 eu quase tive uma nova internação no final do ano. E por aí foi, seguindo tratamento, até que chegou 2018, onde eu pensei, preciso morar sozinha. E aí veio um medo muito grande. Será que eu dou conta? Porque todas as vezes que vinha a crise para mim, qual que era a minha recorrência? O meu pensamento, vai lá, toma um remedinho a mais, toma 2 remedinhos a mais, toma 3 remedinhos a mais. E com isso, eu me entorpecia, com isso, eu acabava me dopando, e com isso vinha
2 dias dormindo, que eu já cheguei a ficar 2 dias dormindo. E com isso, além de ficar 2 dias dormindo, vinha muitos pensamentos ruins. Eu já cheguei a ter vários tipos de surtos psicóticos dormindo, em transe, e de não lembrar, muitas vezes. Então, por conta de misturar medicações. Então, assim, será que morando sozinha eu ia dar conta de ter esse autocontrole? Será que morando sozinha eu ia dar conta de tomar a minha medicação certa? Eu preciso ter esse autocontrole. Preciso financeiramente custear a minha medicação, custear o meu tratamento psiquiátrico, que é particular, e preciso também custear o meu aluguel, custear todas as minhas despesas e ter o autocontrole. Eu preciso dar conta disso, afinal eu já tenho 28 anos na época. Então foi um desafio muito grande para mim, até que falei, eu vou encarar. E foi tudo muito rápido e eu encarei. Mas 2019, abril de 2019, eu tive uma crise muito grande, pesada, e se não fosse a minha mãe chegar aqui em casa, eu não sei o que teria acontecido. Foi um deslize pequenininho, onde eu não tinha um pensamento de morte, eu não tinha um pensamento de suicídio na época, eu tinha um pensamento apenas de eu tô cansada, eu preciso dormir um pouco a mais. Foi só isso que eu pensava na hora. Mas na verdade foi um descuido, porque eu misturei remédios. E na hora não passou nada na minha cabeça, não passou ninguém me ama, não passou isso, só passou eu tô cansada. Só isso. Só isso. E o que aconteceu foi um extremo desastre. Eu simplesmente desmaiei, eu bati o meu rosto no armário da cozinha, era para eu estar deitada na sala, eu fiquei desacordada na cozinha, e se não fosse o meu vizinho pular o meu muro para abrir o portão para minha mãe, entrar na minha casa, que nunca passava na minha casa, mas recebeu um sinal divino para aquele dia passar na minha casa. E correu comigo para o hospital para fazer uma lavagem, eu não sei o que teria acontecido. Então, assim, são pequenos sinais que as pessoas precisam estar atentas. Então, a minha mãe estava atenta naquela semana comigo aos sinais que eu estava mandando, porque eu acho que nem eu estava atenta aos meus sinais. Como eu disse, eu não estava com pensamento de morte, eu não estava com pensamento de suicídio, eu só queria dormir. Porque eu lembro o que estava passando na minha cabeça naquela hora. Eu estava simplesmente cansada. Era só isso. Eu estava extremamente triste. Eu estava muito cansada. Mas a minha mãe teve o cuidado. Ela estava mais atenta e ela passou aqui. Então, ela percebeu. Ela já me conhecia um pouquinho mais e ela me socorreu. E com isso, eu comecei a ver, eu me lembro claramente que foi o meu despertar. Eu falo que abril de 2019 foi a minha crise, além de ser a crise decisiva, foi a crise existencial mais incrível assim, que eu tive na vida, porque eu ouvi claramente alguém falando, apesar de não ter sido uma tentativa de fato de suicídio, eu ouvi claramente alguém falando, é a sua última chance. Depois disso, eu comecei a realmente querer me conhecer. Eu comecei a brigar mais por estar viva. Eu comecei a me olhar mais, a olhar para dentro, a querer saber quem é a Gabi, por que tem esse transtorno, o que é esse transtorno de fato. Algumas outras vezes eu tive crise. Já tive crise de abstinência depois disso, de medicação, porque todos os psiquiatras que eu já passei falam que o transtorno é para o resto da vida. E a gente precisa lidar com isso, por mais que a gente não queira. A gente precisa lidar com isso. Uma doença mental é igual uma doença física. Se a pessoa tem uma diabetes, ela precisa de medicação para o resto da vida, porque é uma doença mental, a gente não pode aceitar isso, que a pessoa precisa da medicação.
foi difícil entender, porque por inúmeras vezes eu já pensei, eu não quero essa medicação me faz mal. Cada alteração da medicação é um parto. Sou eu vomitando para um lado, insônia de outro lado, e é aquele mês que me derruba total. Mas eu sei hoje que é necessário. Por que é necessário? Porque, infelizmente, a medicação ela demora para ser adaptada. E isso não é fácil, só que ela vai fazer bem para mim. Eu tenho que entender isso, e a medicação demora para ser adaptada ao meu corpo. Então, não é eu chegando no psiquiatra hoje que ele vai me dar um diagnóstico e essa medicação vai começar a fazer efeito amanhã, ou é tipo um Dorflex, instantaneamente já estou bem. Não é. Ela vai precisar de meses, muitas vezes, para fazer efeito. Então, depois dessa crise de 2019, eu comecei a aceitar muito mais o uso da medicação contínua e... Minha gata começou a vir aqui perto. O uso da medicação contínua. Comecei a ver que realmente, de fato, isso é para o resto da vida. Por mais que quando eu entro em crise, muitas vezes eu fico pensando, só em momentos de crise, falo, por que eu preciso disso se para o resto da vida eu vou ter crises? Porque quando a gente está numa crise, quando a gente está em depressão, a gente entra em estado de negação. A gente já começa a pensar, mas isso é para o resto da vida. É para o resto da vida que eu vou ter crise, é para o resto da vida que eu vou estar mal, é para o resto da vida que eu vou ter depressão, é para o resto da vida que eu vou surtar com meu marido, com meu namorado, que eu vou querer atropelar alguém. Mas, na verdade, a medicação, juntamente com a terapia, ela vai espaçar essas crises. Ela vai fazer com que essas crises elas se transformem muito mais amenas, elas fiquem mais leves para você. E sem contar que eu virei, na verdade, testemunha da terapia. Foi uma das coisas que eu falei na entrevista de sábado na rádio. Eu conheço a pessoa e eu tenho vontade de falar, você faz terapia? Não faz, vem aqui que eu vou te apresentar minha psicóloga então. Porque com a terapia a gente acaba se descobrindo. E o autoconhecimento foi primordial para mim nesses 9 anos, para chegar no estado que eu tô hoje. Porque não é fácil você com um transtorno, com uma depressão, com algum problema. E quando eu falo problema, eu não quero falar no modo pejorativo não, porque eu com transtorno, eu gosto de falar normalmente sobre isso hoje. Eu tô colocando a minha cara a tapa aqui, literalmente, sabendo que eu tenho um trabalho a zelar, tenho um futuro relacionamento assim, espero a zelar, e eu vou deixar essa live salva aqui. As pessoas podem até chegar lá futuramente e falar, nossa, essa mina é louca, ela tem algum transtorno mental, ela fala sobre saúde mental, ela toma medicação. E eu pensei nisso, mas eu tô dando a minha cara a tapa aqui, já sabendo disso, que as pessoas podem falar sobre isso futuramente, porque é importante se falar. Eu não quero que as pessoas olhem para mim com esse olhar de que já passou por uma internação, já teve algumas crises, já tentou suicídio. Não, eu quero que olhem com um olhar de superação, porque é isso que eu sou hoje, não o que eu fui no passado. Então, sabendo dessa condição que eu sou hoje, é o que eu me propus nesse projeto de Setembro Amarelo o ano todo. E eu acredito cegamente que eu só consigo falar disso hoje por causa do autoconhecimento que eu tenho hoje com o estado da terapia. A terapia ela é primordial para a gente se conhecer, ela é primordial para a gente, além do conhecimento, para a gente saber se aproximar das pessoas. Essa aproximação foi o que conseguiu transformar o relacionamento que eu tenho hoje com a minha família, principalmente com a minha mãe. Transformar a minha mãe na minha melhor amiga, fazer eu criar uma rede de apoio, inclusive, porque além de tudo, além da terapia, além dos medicamentos que são necessários, porque a gente precisa buscar uma ajuda especializada nesses casos, a gente precisa de uma rede de apoio. E eu demorei muito para formar a minha rede de apoio, eu demorei anos para formar essa rede de apoio.
E essa rede de apoio, ela precisa saber das suas condições mentais. Então, sabendo das condições mentais que você está, quando você está bem, você formou essa rede de apoio que você confia, você vai deixar claro ali que deu algum probleminha, que você não está bem, algum sinalzinho, você está com medo de ficar sozinho, passou algum pensamento ruim na sua cabeça, você vai ligar para alguém da sua rede de apoio, você vai pedir ajuda. E é isso que hoje eu faço. Eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho a minha psicóloga, eu tenho o meu psiquiatra e eu tive a sorte, acho que eu posso falar a sorte, de sempre ter o acompanhamento das melhores pessoas. Hoje eu tenho essas pessoas que estão me acompanhando nesse projeto, que eu espero que vocês acompanhem essas lives quinzenais, que eu tô assim, desde que eu coloquei esse projeto, na verdade, no papel, que faz menos de um mês, ele só tem mostrado alegrias para mim e essa foi, assim, minha primeira live da vida. É uma live que eu me propus, na verdade, a falar um pouquinho da minha história. Não é difícil a gente, na verdade, falar sobre isso. Não é vergonhoso a gente falar sobre isso. Mas, assim, a gente precisa, na verdade, ter mais coragem, ter mais empatia com as pessoas. Nessa programação de lives, a gente vai ter psicólogo, vai ter psiquiatra. Na verdade, a próxima live é com o psiquiatra, o Dr. Rodrigo Nogueira Borg. Depois teremos psicólogo. Teremos um querido amigo que tem formação em oratória, que vai estar falando com a gente sobre como a gente ouvir sem julgamentos. A gente vai ter uma nutricionista que vai falar sobre como a alimentação influencia também na questão de suplementação e transtornos alimentares também. A gente vai ter um profissional de educação física, porque eu, particularmente, sou uma procrastinadora total. E pessoas com transtornos, no geral, tendem a ter a procrastinação ali no currículo. Então, é muito legal a gente saber onde a serotonina, a endorfina agem no nosso cérebro. Porque uma pessoa com ansiedade, com depressão, ela precisa estar em movimento, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. A gente vai ter uma mãe border com filho autista e esse assunto vai ser super legal para a gente tratar. E, além de tudo, eu programei uma live super especial com a minha mãe, pra gente saber o outro lado dela também, porque ouvir só o meu lado, eu acho que seria muito fácil, então eu quero que a minha mãe fale o lado dela, dessa história. E eu queria falar pra vocês que, assim, não é fácil, não é nada fácil trabalhar quando não tem vontade de sair da cama. Confesso que um dos maiores incentivadores são os boletos que os carteiros enviam aqui para casa, os que chegam no meu e-mail, mas brincadeiras à parte, mas assim, a gente precisa buscar algum tipo de ajuda de todas as formas, sabe? Nunca, nunca, nunca foi fácil, nunca foi fácil. Muitas vezes ainda me pego pensando de qual que é o propósito da vida e eu nunca sei definir qual que é o meu propósito, se há necessidade de se ter de fato um propósito e essas perguntas ficam ecoando aqui, mas eu sei que se eu tô aqui depois de algumas tentativas é porque eu preciso estar. Então, eu acredito cegamente que tudo acontece porque precisa acontecer e eu tô muito, muito, muito feliz de falar sobre esse tema que para mim é um projeto que, como eu já falei aqui, eu queria realizar há muito tempo. Então eu conto com vocês nas próximas lives, eu não vou me estender mais porque a gente já está aqui estourando 40 minutos. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha história. Se tiverem perguntas para o psiquiatra, que a gente vai falar mais sobre transtorno borderline, mais sobre depressão, mais sobre transtorno no geral, mandem via DM, mandem lá
nos comentários. Eu espero vocês, de verdade, de coração. Muito obrigada pela participação. E vem novidades por aí também, além desses temas que estão na programação. Gente, obrigada. Vocês não têm noção o quanto eu estou nervosa ainda. Obrigada por vocês estarem aqui, de verdade. Conto com vocês nas próximas lives, gente. Um beijo, boa semana para vocês. Até a próxima. Tchau!